Senhor presidente, caros colegas, imprensa, demais pessoas que nos honram com sua presença. Aqui nesta casa, muito se falou do governo, que é um governo voltado para o social, atitudes voltadas para o social. Mas, o que aconteceu? Não está muito ligado ao social. O governo que se diz voltado ao social não adquire um veículo de 115 mil reais, um carro exclusivo para o gabinete, onde que coloca como justificativa que tem capacidade para 7 pessoas. Se precisamos transportar mais gente, se adquira uma van, um veículo de maior tamanho, porque esse carro é de exclusividade do gabinete do prefeito. Não é para fazer transporte de pessoas em volta. E o que dizer os vereadores que eram oposição e hoje são situação, na pessoa do Rafael e do Zaparoli, que estão aqui, que tanto criticaram o ex-prefeito Irani, que tinha deixado uma verba pequena, só para deixar aberta a rúbrica. Se tivesse uma eventual precisasse comprar um veículo novo. Chegaram a dizer que era Volápias do Rei. Isso é verdade. O que dizer? Será que isso é ser voltado exclusivamente para o social? Outra coisa também que nos deixou um pouco triste é que durante o fim de semana nós gostaríamos de ter conhecido essa caminhonete. Porque todos os veículos que são adquiridos pela prefeitura ficavam no mínimo uma semana ou 2 na frente da prefeitura. E essa não ficou. Poderiam ter ficado, que justamente tinha a festa do dia do trabalho, dos trabalhadores, eles poderiam ter visto onde está sendo investido o seu dinheiro. O pessoal que trabalha dia 7, 8 horas, como diz o nosso colega, um salário pequeno, poderia estar vendo que 115 mil reais foram investidos lá. Nós temos veículos de 70 mil reais, bons, uma Tucson, outros veículos, e esses 50 mil reais excedentes poderiam ser investidos em canalizações, em aparelhamento de creches, de outros lugares. Então fica aqui também o nosso desconforto quanto a este fato. O vereador Cislaghi? Sim, vereador Jair, agradecendo ao parte. Realmente, o que chama a atenção nesse fato, que inclusive além da imprensa local, também ganhou conotação a nível da imprensa regional, o que me deixa assim, de certa forma, indignado, é a imagem que o senhor prefeito municipal, Fernando Xavier da Silva, tentou repassar aos eleitores na época da campanha política. O homem simples, o homem do povo, a campanha do tostão contra o milhão. Como é que me explica agora a compra de um veículo desse porte, desse valor? Realmente não há coerência entre a imagem que ele tentou passar para a população por ocasião da campanha política e os atos, os fatos que vêm ocorrendo no dia a dia. Realmente é difícil de explicar, né? Menos mal de que isso esteja na boca do povo hoje, né? O assunto mais comentado na cidade nos últimos dias. As críticas são fortes, vindas da população, mas é difícil de explicar a mudança, enfim, de comportamento do senhor prefeito municipal, que tentou vender essa imagem para a comunidade. Seria isso o nível de contribuição. Obrigado. Obrigado pela parte, vereador. Mas deixamos certo que também era necessário, sim, adquirir um novo veículo. Esse aí já estava com muita quilometragem, então... Se me permite depois, vereador. Pode fazer. Obrigado, vereador Jair, pela parte. Eu me lembro muito bem quando o prefeito Xavier também comprou a atual Blazer e, enfim, uma discussão de forma semelhante aconteceu na época, até eu acho pior, porque era, se eu não me engano, em ano de eleição, ou perto de uma eleição municipal. Mas eu tenho uma opinião sobre isso. Acho que aqui o prefeito, de Carlos Barbosa, poderia se espelhar, ou talvez, ouvindo aquelas histórias, enfim, impressionantes das viagens que o prefeito José Quies fazia a Porto Alegre, que o prefeito Calixto Bisinella, enfim, aqueles primeiros lá que começaram a administrar o nosso município, aquelas viagens homéricas que eram feitas, viagens de 4, 5 horas de duração, poderia fazer o mesmo. Então compra um Fusquinha,
Dá um exemplo, então, de humildade. Compra um Fusquinha para dirigir aqui na cidade, para ir para Porto Alegre. Poderia fazer a mesma coisa, colega. Poderia fazer isso. Que bom que seria para ele. Imagina só contar para os seus netos. Olha, eu fui uma vez para Porto Alegre, meu carro quebrou, tivemos que empurrar até chegar num posto de gasolina, até chegar numa oficina. Imagina só que legal que seria ter todas essas histórias para contar para os netos, enfim, deixar escrito nos livros como estão escritas essas histórias dos primeiros prefeitos, enfim, que administraram o nosso município. É uma questão para refletir. Eu acho que aqui, vereador Jair, o Poder Executivo, ele tem autonomia para tomar as suas decisões. Nós aqui, como Legislativo, nós podemos fazer isso. Podemos questionar, podemos falar, mas ele tem autonomia de decisão. E eu acho que cada administrador é responsável por seus atos. Se o prefeito decidiu comprar esse carro, ele sabia que era necessário. Ele sabia que poderiam haver questionamentos. O que eu levanto aqui, colega, é essa autonomia do Poder Executivo de trabalhar. Eles têm esse direito. Obrigado pela parte que nem tu colocaste, é muito interessante. Fazer um comparativo com o Fusquinha. Muito interessante. Então, seu pensamento é esse, agradeço, um pensamento muito inteligente, muito bom. É a mesma coisa que tu colocaste muito bem, que ele tem o poder de decidir, como os presidentes da Câmara também têm o poder. O presidente fez o mural, teve que trocar, mas, como era o presidente, não aceitou trocar. Teve que deixar o outro presidente fazer o fato. Trocar. Muito bem. Tivemos hoje, então, só para continuar, a inauguração das placas. Muito bonito. Aquela placa lá embaixo com os vereadores. Um tem a cabeça grande, um está espichado, um é pequeno. Muito bonito. Estamos fazendo, a prefeitura está fazendo para a logomarca. Beleza. Aqui as placas, tu olha, um letreiro diferente. Será que a gente não pode também comparar as coisas, fazer as coisas coerentes? Então, podia ter botado, em vez de uma placa grande, botar uma plaquinha pequena, humildade, bonito. Mas não vamos mudar o fato, nós estamos em cima do ato do prefeito de adquirir um veículo. Nós não estamos dizendo que ele não tenha que comprar. Só acreditava que não precisava ser um veículo de tanto valor. Ou aqui de um pouco, por que não comprou helicóptero? A governadora quis trocar de helicóptero, só levou chumbo. É complicado. Quase derrubaram. O presidente Lula trocou o avião, muitos falaram, mas trocou. Ele tinha o poder, foi lá e trocou. Tá certo ele. Mas seria isso, agradeço. Não, o vereador Todson. Falando do Lula, eu posso aqui também deixar passar batido. Eu acho que na questão, né, acho que é importante aqui, às vezes pode ser que doa um pouco, dor de cotovelo para algumas pessoas, mas eu gosto de transparente e ressaltar a importância que nunca na história desse país, como diz o Lula, né, nunca antes na história desse país, e de fato os números comprovam, por mais que tenham pessoas que acham que ele não tem influência nem no Paraguai, aí na América do Sul, né, não é o que as ações dizem, não é como é que está a vida do povo, enfim. Não, mas é isso, né? Democracia é isso, né? Que se diz. A gente não vai proibir que os outros escrevam, porém a gente não vai também se furtar de dizer o que a gente pensa, né? Então, por isso que é bonita a democracia. E o dia que tiver democratização na mídia será bem interessante. Aí sim, vai ser bonito dizer, ó, democracia, né? Mas enfim, eu acho que assim, o fato do Lula ter comprado avião foi importante. Porque ele pegou os empresários, colocou debaixo do braço e falou, vamos diversificar a nossa economia. E o Brasil vende para o mundo inteiro hoje. Para a África, para a Rússia. Diversificou, saiu dos Estados Unidos. Porque muito da nossa exportação era para o mercado americano. Mas mercado que faliu, que quebrou, que quando dava um espirro lá o Brasil estava gripado. Mudou. Quizá eu que o prefeito também tivesse esse poder de pegar e diversificar, enfim. Tu tem razão, Gigi. Eu acho que é uma decisão do prefeito, uma decisão que ele está convicto que ele está certo. Eu acho que cabe sim fazer uma observação. Tem razão, né? Porém, ele vai ter que ficar aí com o fruto, ou com, digamos, o saldo positivo ou negativo
Né? No caso, ele é o prefeito, ele decidiu comprar, ninguém mandou ele comprar, foi ele que comprou. Certamente tem conforto e tal, mas isso eu procuro ver com uma ótica seguinte, que se a prefeitura tem dinheiro, o prefeito tem dinheiro para comprar uma Santa Fé, que bom, significa que pode ser investido mais em saúde, muito mais do que está sendo investido hoje, mais em segurança, aquelas câmeras lá, em vez de ser 8, pode ser 20, né? Educação, não deve ter nenhuma criança fora da creche. Eu acho que isso é importante. Dá mais motivo para a gente cobrar. É só essa observação, Jair. Obrigado. Obrigado a todos pela parte. Seria isso, senhor presidente.